Aos 60 anos, Roberta Close volta a ser o centro das atenções, e desta vez, por uma confissão que deixou o Brasil inteiro em choque. Uma mulher que desafiou padrões, que enfrentou preconceitos e que se tornou símbolo de coragem, beleza e transformação, agora abre o coração e revela algo que muitos de nós sempre suspeitamos, mas que ninguém imaginava ouvir de forma tão direta. A história de Roberta é marcada por glamour, polêmicas e segredos. Desde os bastidores do mundo da moda, as capas de revistas internacionais, até os escândalos e as lutas pessoais que marcaram sua trajetória. Hoje, ela decide quebrar o silêncio sobre episódios que ficaram escondidos durante décadas, e o que ela diz vai mudar completamente a forma como você vê sua história. Prepare-se, porque o vídeo de hoje está repleto de momentos intensos, revelações inesperadas e verdades que poucos tiveram coragem de encarar. Antes de continuarmos, já deixa o teu gostei, porque isso ajuda muito o YouTube a entender que o nosso conteúdo é relevante e faz com que mais pessoas tenham acesso a essas histórias impactantes. E se ainda não és inscrito, clica agora em inscrever-se. É gratuito, rápido e garante que você não perca os próximos vídeos que trazem bastidores, confissões e mistérios das celebridades que marcaram gerações. Para quem quiser apoiar o canal de forma ainda mais direta, você pode enviar um Super Thanks, o botão com coração aqui embaixo do vídeo. Isso ajuda imenso a manter o canal ativo e a produzir cada vez mais conteúdos de qualidade. Mas se você não puder ajudar financeiramente, não tem problema. Comenta aqui o que mais te surpreendeu na história de Roberta Close, porque sua opinião é o que realmente faz esse canal crescer. Fica até o final, porque a última revelação que Roberta faz vai te deixar completamente sem palavras. Algo que, depois de tantos anos de silêncio, promete abalar tudo o que sabíamos sobre a mulher que ousou desafiar o impossível. Roberta Close nasceu em 7 de dezembro de 1964, no Rio de Janeiro, com o nome de Luiz Roberto Gambini Moreira. Desde muito cedo, ainda na infância, já demonstrava um comportamento e uma identidade que desafiavam as expectativas da época. Enquanto as outras crianças brincavam dentro dos padrões considerados normais para meninos, Roberta se identificava de forma diferente, sentia-se deslocada e incompreendida. O preconceito começou cedo, tanto na escola quanto dentro de casa, onde o simples ato de se vestir ou agir de maneira mais delicada gerava olhares e comentários cruéis. Porém, a força e a determinação que mais tarde a tornariam um símbolo nacional já começavam a florescer. Aos poucos, Roberta foi compreendendo que não se tratava de um capricho, mas sim da sua verdadeira essência, a de uma mulher presa em um corpo que não refletia quem ela realmente era. O preconceito constante, a pressão da mídia e as dificuldades para ser levada a sério profissionalmente pesaram muito em sua trajetória. Houve períodos em que ela se afastou completamente dos holofotes, buscando paz e anonimato. Em várias entrevistas recentes, confessou que viveu crises de identidade e depressão, sentindo-se esquecida por um país que a transformou em mito, mas não lhe deu o devido reconhecimento. A cirurgia de redesignação sexual, realizada na Suíça, marcou o início de uma nova fase, não apenas física, mas emocional. Roberta afirmou que finalmente se sentiu completa, em paz com o espelho e com a própria história. Essa etapa simbolizou o renascimento de uma mulher que teve de enfrentar o impossível para existir plenamente. A ascensão à fama de Roberta Close é um daqueles capítulos que marcaram para sempre a história da cultura brasileira, uma narrativa repleta de glamour, ousadia, preconceito e superação. Nos anos 1980, o Brasil vivia um momento de transformação social, ainda tentando se libertar de tabus e preconceitos enraizados após décadas de conservadorismo. Foi nesse cenário que surgiu uma figura que desafiou completamente o padrão de beleza e comportamento da época. Uma mulher de traços delicados, voz suave, olhar marcante e presença hipnotizante, que viria a ser conhecida como Roberta Close. O que muitos não imaginavam era que por trás da beleza deslumbrante e do sorriso encantador existia uma história de luta por reconhecimento, dignidade e autenticidade. Desde muito jovem, Roberta sempre chamou atenção. Ainda adolescente, começou a frequentar os bastidores da moda e da noite carioca, locais onde liberdade de expressão era mais tolerada. Com um corpo escultural e um rosto que parecia talhado para as passarelas, ela rapidamente despertou a curiosidade de fotógrafos, empresários e artistas. Sua primeira grande oportunidade veio com desfiles e participações em eventos de moda, mas foi o seu magnetismo pessoal que a tornou diferente de todas as outras. Ela não era apenas mais uma modelo bonita, havia algo de profundamente cativante e misterioso em sua postura, um equilíbrio entre delicadeza e força que encantava e desafiava ao mesmo tempo. Em uma época em que o Brasil ainda discutia o que significava ser mulher, Roberta simplesmente era. Ela ocupava o espaço com naturalidade, mostrando ao mundo que sua identidade feminina não era uma construção, mas uma verdade. O grande momento que mudaria para sempre sua trajetória, e, de certo modo, a própria mentalidade de um país,
aconteceu em 1984, quando Roberta foi convidada para posar para a revista Playboy. A decisão de aceitá-la como capa foi uma bomba para a época. O país inteiro ficou em choque quando a revista chegou às bancas. Pela primeira vez, uma mulher trans, embora na época o termo ainda não fosse amplamente usado, estampava a capa da maior revista masculina do Brasil. A edição se esgotou rapidamente, vendendo milhares de cópias em poucos dias e tornando-se uma das mais comentadas da história da publicação. Homens e mulheres comentavam, jornalistas escreviam colunas inteiras sobre ela, e programas de televisão a convidavam para entrevistas. A curiosidade se misturava com o preconceito. Enquanto muitos a viam como um ícone de beleza, outros a atacavam por ousar ocupar um espaço que, até então, era reservado apenas às mulheres de nascença. Mas Roberta não recuou. Com elegância e carisma, enfrentou todas as perguntas invasivas, os olhares maldosos e os julgamentos cruéis. A revista Playboy não apenas a consagrou como uma das mulheres mais desejadas do país, mas também revelou ao mundo o tamanho da hipocrisia social brasileira. Milhares de homens compravam a revista, admiravam suas fotos e a elogiavam em segredo, mas publicamente muitos desses mesmos homens a criticavam, incapazes de lidar com o fato de que sua atração por Roberta desafiava tudo o que acreditavam ser normal. E foi exatamente nesse ponto que ela se transformou em símbolo, um espelho incômodo que obrigava a sociedade a confrontar seus próprios preconceitos. Nos programas de TV, Roberta era tratada tanto com fascínio quanto com desconfiança. Havia quem tentasse desmerecê-la, quem fizesse piadas ou questionasse sua feminilidade, mas ela sempre respondia com classe, inteligência e ironia. Seu domínio das palavras e sua autoconfiança encantavam até os mais céticos. Aos poucos, ela foi conquistando o respeito até mesmo de quem antes a julgava. O sucesso repentino trouxe oportunidades e também desafios. Roberta se tornou presença constante nas festas da alta sociedade, nos desfiles e nos programas mais populares da época. Foi capa de várias revistas, estampou campanhas publicitárias e se transformou em um verdadeiro ícone de moda. Muitos a consideravam a mulher mais bonita do Brasil, e não eram poucos os que afirmavam que ela rivalizava em beleza com grandes atrizes da época. Porém, junto com o brilho veio também o peso da exposição. A cada passo, Roberta tinha sua vida investigada, seus relacionamentos especulados e seu passado questionado. A imprensa, fascinada e cruel ao mesmo tempo, parecia querer descobrir o segredo por trás daquela mulher perfeita. Em meio a esse turbilhão, Roberta começou a enfrentar também o julgamento moral. Em uma sociedade onde a diversidade de gênero ainda era um tema quase proibido, ela se tornou alvo de fofocas e boatos. Havia quem tentasse desqualificar seu sucesso, dizendo que ele se devia apenas ao escândalo, e não ao talento ou à beleza genuína. No entanto, com o passar do tempo, ficou claro que Roberta era muito mais do que uma manchete polêmica. Ela era uma artista completa, que sabia como usar sua imagem e presença para se destacar. Suas participações em programas e eventos mostravam uma mulher inteligente, culta e com uma visão de mundo à frente de seu tempo. Mas talvez o maior impacto de sua ascensão tenha sido cultural. A presença de Roberta Close na mídia forçou o Brasil a discutir temas que até então eram varridos para debaixo do tapete. Ela abriu o caminho para que outras pessoas trans e não conformes pudessem, anos mais tarde, buscar reconhecimento e respeito. Ainda que sofresse críticas duras, Roberta sempre manteve uma postura digna, recusando-se a se vitimizar. Ela dizia em entrevistas que não queria ser lembrada como uma causa, mas como uma mulher que lutou para viver sua verdade. Em uma famosa declaração, afirmou: "O que eu sou não é escândalo, é natureza." Roberta Close sempre foi uma figura que dividiu opiniões e despertou intensas reações, tanto de admiração quanto de rejeição. As suas declarações polêmicas e confrontos com a mídia ajudaram a moldar sua imagem de mulher forte, autêntica e sem medo de dizer o que pensa. Desde o início de sua fama nos anos 1980, Roberta foi questionada, provocada e muitas vezes usada como alvo para gerar manchetes, especialmente em um período em que o Brasil ainda não estava preparado para lidar com temas ligados à identidade de gênero e diversidade. Mas, ao contrário do que muitos esperavam, ela nunca se calou. Cada entrevista sua era um acontecimento, e cada resposta vinha carregada de sinceridade, coragem e emoção. Em diversas ocasiões, Roberta deixou claro que a fama veio acompanhada de um preço alto. Em uma de suas entrevistas mais marcantes, afirmou: "Eu fui usada, admirada e ao mesmo tempo rejeitada. As pessoas queriam me ver, mas não queriam me aceitar." Essa frase sintetiza boa parte do que viveu. Enquanto a mídia lucrava com sua imagem, a sociedade a via com curiosidade, mas também com preconceito.
Roberta se tornou capa de revistas, estrela de programas de auditório e símbolo de beleza, mas por trás das câmeras, enfrentava olhares desconfiados e comentários cruéis. A própria exposição foi um campo de batalha. Em muitas entrevistas, jornalistas tentavam forçar perguntas sobre sua vida íntima, relacionamentos e até detalhes médicos, muitas vezes de forma invasiva e desrespeitosa. Roberta, com seu jeito firme e elegante, soube responder à altura. Em uma das ocasiões, rebateu um apresentador dizendo: "A curiosidade das pessoas não me ofende. O que me ofende é o preconceito disfarçado de interesse." Essa postura fez dela uma mulher admirada não apenas por sua beleza, mas por sua inteligência emocional e coragem em um tempo em que pouquíssimos teriam enfrentado o que ela enfrentou. Outra declaração que causou grande impacto foi quando Roberta afirmou, em uma entrevista para um canal europeu, que o Brasil é um país fascinado pela beleza e pelo escândalo, mas incapaz de aceitar o diferente com respeito. Essa fala repercutiu fortemente, especialmente porque ela já vivia na Suíça e havia se afastado da mídia brasileira. Muitos interpretaram como uma crítica direta ao tratamento que recebeu no auge da fama, quando era convidada para aparecer, mas raramente era tratada com dignidade. Roberta também expôs a hipocrisia de parte da elite e da imprensa, afirmando que muitos dos homens que a criticavam publicamente eram os mesmos que a procuravam em segredo. "Quantas vezes ouvi palavras de ódio na frente das câmeras e declarações de amor por trás delas", disse certa vez, com um tom de desabafo. Essa revelação gerou enorme repercussão e desconforto entre figuras conhecidas da época, que preferiram não comentar. Em várias entrevistas posteriores, Roberta reafirmou que nunca quis expor ninguém, mas também não aceitaria continuar sendo alvo de julgamento sem se defender. Outro momento marcante foi quando ela abordou o machismo e o preconceito dentro do próprio meio artístico. Segundo ela, existiam diretores e produtores que se recusavam a trabalhar com ela simplesmente por ser transexual, enquanto outros a contratavam apenas para causar polêmica. Roberta declarou que muitas vezes foi vista como uma curiosidade, um personagem, e não como uma mulher de talento capaz de representar papéis sérios. Em suas palavras, o preconceito não está apenas nas ruas, mas também nas câmeras e nos bastidores. Essa crítica contundente revelou uma faceta dura do show business brasileiro. O mesmo sistema que a elevou ao topo também foi o responsável por limitá-la. Mesmo após sua cirurgia de redesignação sexual na Suíça e o reconhecimento legal como mulher, Roberta ainda enfrentou o estigma. A imprensa insistia em chamá-la de ex-homem ou modelo transexual, rótulos que ela rejeitava com firmeza. "Eu sou uma mulher. Sempre fui. O resto é história e sofrimento que ninguém precisa continuar lembrando", declarou em tom emocionado em uma entrevista ao Asterisco Fantástico Asterisco. A forma como ela tratava o tema sempre foi direta, sem rodeios. Roberta não aceitava que sua identidade fosse usada como entretenimento. E essa sinceridade muitas vezes incomodava. Ela nunca teve medo de confrontar jornalistas ou apresentadores, mesmo quando sabia que isso poderia gerar ainda mais manchetes negativas. Sua presença em programas de auditório era sempre imprevisível. Havia momentos em que emocionava o público com sua história de superação e outros em que desarmava entrevistadores com respostas afiadas e inteligentes. Um episódio muito lembrado foi quando, ao ser questionada de maneira maliciosa sobre sua vida íntima, respondeu: "O problema não é o que eu sou. O problema é o que você não tem coragem de ser." Essa frase viralizou, sendo até hoje considerada uma das mais fortes da sua carreira. Com o passar dos anos, Roberta foi se tornando mais seletiva com a mídia. Passou a conceder entrevistas apenas quando sentia confiança no entrevistador e quando o propósito era genuíno. Em uma entrevista mais recente, já aos 50 anos, ela refletiu sobre tudo o que viveu e disse: "A mídia me criou, me destruiu e depois fingiu que eu nunca existi. Mas eu continuo aqui, viva e em paz." Essa fala tocou o público, pois mostrava uma Roberta madura, consciente do papel que desempenhou e do impacto que causou. Ao mesmo tempo, mostrava também uma mulher cansada de lutar contra o rótulo que a acompanhou por décadas. Hoje, Roberta Close é vista como uma das figuras mais importantes da história LGBT+ no Brasil, não apenas por sua beleza, mas por sua coragem em se expor, em falar verdades e enfrentar uma mídia que muitas vezes a tratou com crueldade. Suas declarações polêmicas não foram atos de provocação gratuita, mas gritos de liberdade em uma época em que ser quem se podia custar caro demais. Ela abriu caminho para uma nova geração de artistas e influenciadores trans, mostrando que é possível existir com dignidade, mesmo em meio ao julgamento. A relação de Roberta com a mídia foi um espelho do Brasil de sua época, um país que a admirava, mas não sabia como lidar com ela.
Aos 60 anos, Roberta Close vive uma fase completamente diferente daquela que o público conheceu nas décadas de 1980 e 1990. Hoje, ela é uma mulher mais serena, introspectiva e consciente de tudo o que viveu, uma sobrevivente das luzes, dos escândalos e das dores que a fama impôs. Depois de tantos altos e baixos, de ser admirada e julgada na mesma intensidade, Roberta encontrou finalmente um equilíbrio entre o passado e o presente. Ela mesma já afirmou em entrevistas que vive em paz, e que aprendeu a valorizar a simplicidade da vida, longe das câmeras, dos flashes e das manchetes sensacionalistas que por tanto tempo tentaram controlar a sua narrativa. Roberta Close não vive mais sob a necessidade de provar quem é. Durante muitos anos, teve de reafirmar a própria identidade, lutar por reconhecimento e enfrentar preconceitos que feriam a alma. Mas hoje, o espelho reflete exatamente a mulher que ela sempre foi por dentro, uma mulher realizada, madura e em completa sintonia com sua essência. Ela mora parte do tempo na Europa, especialmente na Suíça, país que sempre lhe ofereceu mais privacidade e acolhimento, e também costuma visitar o Brasil quando sente saudades das suas origens. Apesar de manter uma vida discreta, suas raras aparições públicas continuam a atrair atenção e carinho do público, principalmente de uma nova geração que passou a ver Roberta como uma verdadeira precursora da liberdade de expressão e da representatividade trans. Ela sabe que sua história é símbolo de resistência, e trata esse legado com muito respeito, mas sem se colocar como mártir. Pelo contrário, Roberta fala com leveza sobre o que enfrentou, reconhecendo que foi necessário quebrar barreiras para que outras pessoas pudessem caminhar com menos dor. Em suas entrevistas mais recentes, ela costuma falar com uma sinceridade desarmante sobre o tempo, o envelhecimento e a beleza. A beleza muda, mas a essência não, disse certa vez, refletindo sobre o quanto aprendeu a se aceitar sem a obrigação de manter o mesmo padrão estético que a consagrou nos anos de ouro. Ainda mantém o mesmo charme e elegância que a tornaram um ícone, mas agora prefere roupas mais simples, maquiagem leve e um estilo de vida mais natural. Roberta também revelou que se dedica a cuidar da saúde, pratica exercícios leves, meditação e alimentação equilibrada. O corpo, que já foi o centro de tantos olhares e discussões, agora é visto por ela como um templo de equilíbrio e bem-estar, e não mais como uma ferramenta de validação. O tempo trouxe sabedoria, e com ela veio a compreensão de que o verdadeiro valor de uma pessoa está em sua trajetória e nas marcas que deixa no mundo. Hoje, Roberta Close fala com muito orgulho de ter sido uma das primeiras mulheres trans a conquistar espaço na mídia brasileira, mesmo em um período em que o tema era considerado tabu. Em algumas ocasiões, ela se emociona ao falar das jovens mulheres trans que a procuram nas redes sociais para agradecer por sua coragem. Roberta confessa que isso a toca profundamente, porque durante muito tempo não imaginou que sua luta pessoal pudesse ter inspirado tantas outras. Em suas palavras, nunca quis ser símbolo de nada, só quis ser eu mesma. O resto veio com o tempo. Essa humildade, aliada a uma sabedoria tranquila, é o que define a Roberta de hoje. Diferente da mulher que viveu sob os holofotes, sempre pronta para as câmeras, agora ela prefere o silêncio, o anonimato e a paz de estar consigo mesma. Raramente participa de eventos ou programas de televisão, mas quando faz, é sempre para falar com profundidade, sem filtros, sobre a importância da autenticidade e do respeito às diferenças. Roberta Close também se mostra muito mais espiritualizada. Ela costuma dizer que acredita no poder da fé e da energia, e que encontrou em práticas espirituais uma forma de se reconectar com sua essência. A fama, segundo ela, trouxe muito glamour, mas também muita solidão. E foi na solidão que aprendeu o verdadeiro sentido de estar viva. Hoje, Roberta dedica-se a pequenos prazeres, cozinhar, ouvir música, caminhar ao ar livre e, de vez em quando, revisitar fotos antigas não com saudade, mas com gratidão por ter vivido intensamente. Ela reconhece que cometeu erros, fez escolhas difíceis e perdeu pessoas pelo caminho, mas entende que tudo isso foi parte do processo que a transformou na mulher equilibrada e lúcida que é hoje. A maturidade trouxe consigo a capacidade de perdoar quem a julgou, quem a usou e até quem a esqueceu. Em suas falas, há uma ternura diferente, um tom de quem finalmente entendeu que não precisa mais se justificar. Roberta Close também não esconde o desejo de continuar inspirando, mesmo de forma mais silenciosa. Ela tem projetos pessoais ligados à escrita e à moda, mas prefere não expor detalhes. Seu nome continua sendo lembrado por revistas e documentários que resgatam sua trajetória, e cada vez mais críticos e estudiosos reconhecem a importância cultural e histórica de sua figura. Roberta abriu um caminho que hoje é percorrido por muitas outras mulheres trans com orgulho, segurança e visibilidade, e ela se sente feliz por isso. Em suas palavras, se hoje as pessoas podem viver com mais liberdade, mesmo que ainda haja preconceito, é porque alguém lá atrás teve que suportar o peso da primeira pedra.
Aos 60 anos, Roberta Close vive cercada de paz, natureza e boas lembranças. E assim, entre luzes e sombras, entre o brilho dos palcos e o silêncio da alma, Roberta Close chega aos 60 anos como uma mulher completa, não por tudo que conquistou aos olhos do mundo, mas por tudo que finalmente encontrou dentro de si. Sua história não é apenas a de uma modelo que desafiou padrões, mas a de uma guerreira que enfrentou o impossível para existir como realmente é. Hoje, ela já não precisa provar nada a ninguém, porque o seu nome está gravado na história do Brasil como sinônimo de autenticidade, coragem e beleza em sua forma mais verdadeira. Roberta Close transformou dor em força, rejeição em inspiração e preconceito em símbolo de liberdade. Ela foi o grito calado de uma geração, e agora é a voz serena de quem venceu. E antes que você vá embora, se este vídeo te emocionou ou te fez refletir, não esqueça de se inscrever no canal. Isso é muito importante para que o YouTube continue recomendando histórias como esta, que resgatam a essência, a coragem e os bastidores de figuras que marcaram época. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos e deixe o seu gostei, porque cada apoio seu ajuda este trabalho a crescer e chegar a mais pessoas. E se puder ir além, envie um Super Thanks. Essa contribuição faz toda a diferença para manter o canal vivo e continuar trazendo conteúdos profundos e emocionantes como este. Mas, se não puder, apenas comenta aqui embaixo o que mais te tocou na história de Roberta Close. A tua opinião é o que dá sentido a tudo isso. Porque, no fim das contas, o maior legado que alguém pode deixar não é o aplauso nem a fama, é inspirar outros a viverem com verdade. E Roberta Close fez exatamente isso. Transformou sua vida em um exemplo eterno de coragem, beleza e liberdade.